Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, dia 7 de novembro de 2025. Trazemos sempre as principais notícias do Brasil e do mundo. Um resumo desta sexta-feira com informação e análise a quente. Sempre com a gente, a Laura Couto. Apostos na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Sextou, Rodrigo. Vamos lá. Sextou, vamos adiante. Boa tarde para a Laura. Boa tarde para você que nos acompanha. Boa tarde para você que mora nesse país em que a tal polarização política, lembram? Polarização se dá entre um líder que recebe estadistas do mundo inteiro em Belém do Pará e outro, do outro lado da tal polarização, o outro líder teve negados os últimos recursos antes de ir para a cadeia. Então é uma polarização entre alguém que articula com os líderes do mundo e outro que tenta articular os últimos recursos para evitar a inevitável cadeia. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a COP30, porque nós vamos começar aqui falando mesmo sobre a situação de Jair Bolsonaro, que vai se definindo. Decisão de agora à tarde, a gente começa o ICL Urgente com esse fato. Vamos lá. Bem, a queda do ex-presidente Jair Bolsonaro está mais próxima do que nunca. Temos aí na tela a manchete. A primeira turma do Supremo acaba de formar maioria para rejeitar os embargos de declaração da defesa de Bolsonaro. É a última etapa antes da execução da pena. Formou maioria a primeira turma do Supremo. O relator Alexandre de Moraes votou pela rejeição do recurso, foi acompanhado prontamente por Flávio Dino e agora há pouco veio o terceiro voto de Cristiano Zanin, também rejeitando todos os recursos, seja de Bolsonaro, seja dos outros condenados na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ainda falta o voto da Carmen Lúcia. Ela tem até o dia 14 de novembro para votar. Esse é o prazo final. Mas pode ser que hoje mesmo, a qualquer momento, o voto de Carmen Lúcia também seja depositado no sistema, porque a votação é no plenário virtual, né? Cada ministro coloca o seu voto lá no sistema e aí você soma. Deve dar 4-0, rejeitando todos os recursos. E o quinto voto? Bom, seria do Luiz Fux, que não vai poder votar, né? Com isso, a expectativa é de que a decisão seja unânime por 4-0. O Luiz Fux pediu para sair da primeira turma, então vai se consolidando maioria, com unanimidade, na verdade, mais do que maioria, unanimidade para rejeitar os recursos de Bolsonaro e para que ele, a qualquer momento, seja mandado para a cadeia. Laura Couto tem mais detalhes sobre esses votos que saíram hoje, pela manhã, e o do Zanin agora há pouquinho, né, Laura? Rodrigo, o ministro Luiz Fux não vai votar os embargos porque, segundo o UOL, uma regra da corte define o recurso como um novo processo e não a continuação do anterior. E como o Fux não está mais na primeira turma, como você citou, né, ele foi para a segunda turma, ele está fora da votação. Mas, ainda assim, nos embargos apresentados, os advogados do Bolsonaro usaram como base o voto do Luiz Fux, que foi citado 6 vezes no documento, Rodrigo. A defesa se concentrou em 3 temas, a defesa do Bolsonaro. Eles alegaram contradições no julgamento, cerceamento de defesa e ausência de credibilidade da delação premiada do Mauro Cid. Mas o ministro Alexandre de Moraes rejeitou todos. Na decisão de 141 páginas, o Moraes afirmou que foi amplamente demonstrado que Jair Bolsonaro desempenhou o papel de líder da organização criminosa, estruturada com o objetivo de um golpe de Estado e ruptura constitucional, com a permanência dele no poder. O ministro também afirmou que o argumento de omissão no cálculo da pena e os questionamentos sobre a credibilidade da delação do Cid são, nas palavras dele, inexistentes, Rodrigo. É isso, Alexandre de Moraes, na hora de rejeitar, portanto, volta a chamar a atenção para o fato de que Jair Bolsonaro, e isso ficou demonstrado, é o líder de uma organização criminosa. Vai ter que tirar foto entrando no sistema prisional. Ele que gostava de se jactar, assim, dizer, a papuda o espera. Agora é isso, Bolsonaro. A papuda lhe espera. Bolsonaro já tem 3 votos e dificilmente vai conseguir reverter, vai tentar ainda espernear aqui e ali, mas antes do fim do ano deve estar na papuda. Bom, os ministros do Supremo da primeira turma também votaram
para negar as contestações apresentadas pelos outros 6 réus da trama golpista. Vamos relembrar, né? Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN, almirante Almir Garnier, que foi comandante da Marinha e, segundo a denúncia, agora ele está condenado por isso, colocou as tropas à disposição para um golpe de Estado. Gravíssimo, né? Condenado, vai para a cadeia. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, participou ativamente do golpismo. General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, gostava de cantar nas convenções partidárias. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Condenado, agora vai cantar feito um condenado, general Heleno. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, e aquele que falava, espera mais um pouquinho que vem coisa boa por aí. Então espera mais um pouquinho, Braga Neto, que vem coisa boa por aí, é a sua condenação definitiva. Bom, a partir da publicação do acórdão desta fase do julgamento, ou seja, depois que os 4 votarem nos recursos, negarem os recursos, tem que fazer um acórdão, um documento resumindo esses votos. Quando esse documento for publicado, e deve ser em poucos dias, aí as defesas, teoricamente, ainda têm 5 dias para entrar com um último recurso. Tentar mais um embargo de declaração. E aí, o Alexandre de Moraes vai analisar, pode entender que são embargos puramente protelatórios, e aí dizer assim, não vou nem avaliar esses novos embargos, e vou decretar o cumprimento imediato da prisão. Bom, hoje, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, como você sabe. Mas a medida está relacionada a um outro caso, a investigação sobre obstrução de justiça que envolve o filho dele, o Eduardo, lá nos Estados Unidos. No caso da condenação da trama, dessa condenação que será definitiva e aí tem que cumprir a pena, e o Bolsonaro tomou 27 anos, caberá ao Alexandre de Moraes decidir se o Bolsonaro cumprirá a pena na Papuda, numa cela da Polícia Federal, ou será que vai deixar ele ficar em casa mesmo? Pouco provável. Mais provável é que ele passe pelo menos algumas semanas na Papuda, entre soluços e lágrimas, para tentar mostrar, eu sou muito doente, eu não aguento, eu preciso voltar para casa. Mas vai ter que passar alguns dias ali pelo sistema prisional, tirar a famosa foto de ingresso no sistema prisional e ganhar o selo de líder da organização criminosa, puxando uma cana lá no Distrito Federal. Bom, a mudança para Papuda está próxima, está chegando, e com ela o mau humor de Jair Bolsonaro tem aumentado. A gente tem aqui esta manchete da Folha de São Paulo. Bolsonaro oscila entre soluços e mau humor, antes de ter o recurso julgado no STF. Os aliados próximos dizem que nas conversas com o ex-presidente eles percebem essa alternância, né? O humor dele varia muito. Além disso, o ex-presidente continua indignado com a condenação e demonstra estar bastante tenso com o futuro. Ele considera uma humilhação ter que cumprir pena na Papuda. Esta foto aqui é uma espécie de aperitivo do que virá pela frente. O Bolsonaro atrás das grades, mas por enquanto atrás das grades da casa dele no condomínio. Quem sabe chegará o momento, e deve ser breve, em breve, que ele vai cumprir a pena no sistema mesmo prisional. Vamos ver, né? Se ele está falando que está sofrendo com os soluços, espera só, Bolsonaro, para ver se esse soluço não passa quando você levar o susto de entrar na cela da Papuda. Soluço passa sim, né? Quando você leva um susto, quem sabe? Bom, o ministro Alexandre de Moraes votou, e aí é uma nova votação, não tem a ver com Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes votou também hoje pelo recebimento da denúncia contra o ex-assessor dele, Eduardo Talhaferro, esse que aparece aqui nessa foto, ó. Ele trabalhava no TSE para aquele grupo operacional do Alexandre de Moraes, quando o Alexandre de Moraes era o presidente do TSE. Na denúncia da Procuradoria, Talhaferro é investigado por vazar mensagens de integrantes do gabinete de Moraes ao longo de 2022. O objetivo do Talhaferro, segundo a PGR, seria obstruir as investigações sobre a trama golpista, ou seja, ele usou o fato de ter trabalhado lá no grupo do Alexandre de Moraes para tentar atrapalhar as investigações e impedir a condenação dos golpistas. Ele vazou material para jornalistas, né? E agora foi denunciado por isso.
e vai ter que responder por isso. Laura Couto traz mais informações sobre esse personagem, o Talhaferro, ex-assessor do Moraes. Rodrigo, a PGR acusa o Talhaferro de cometer os crimes de violação do sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E no voto a favor do recebimento da denúncia, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o Talhaferro manifestou publicamente o interesse de divulgar os dados sigilosos para coagir o Supremo contra o avanço do processo sobre a trama golpista, Rodrigo. O Moraes disse o seguinte: a grave ameaça materializou-se pela promessa pública de divulgar dados sigilosos, acompanhada de campanha de arrecadação financeira intitulada Ajude o Talhaferro a ir aos USA para expor as provas. Os ministros da primeira turma do Supremo têm até o dia 14 de novembro para depositar os votos e também participam do julgamento o ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Rodrigo. Isso, olha, você citou aí o dia 14, né, Laura? Os ministros têm até o dia 14 para decidir se acatam, se transformam o Talhaferro em réu. Então, como diria aquele locutor esportivo, vai se formando um clima terrível para o bolsonarismo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Dia 14 é a data para o Talhaferro virar réu. E o Talhaferro estava aí junto com os bolsonaristas para tentar atrapalhar tudo. Dia 14 também é a data para o Eduardo Bolsonaro, para se decidir se o Eduardo Bolsonaro também vira réu no Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, pode ser a data em que o Jair Bolsonaro vai estar com os últimos recursos sendo julgados pelo Supremo. Então, aí, 14 de novembro até 20 de novembro... é o clima terrível para os bolsonaristas, vai embolar tudo, Talhaferro réu, Eduardo Bolsonaro réu e Jair na cadeia. O Talhaferro está na Itália e nos últimos meses participou de lives com apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, prometeu fazer novas revelações sobre Moraes e elaborou até um dossiê para acusar o ministro do Supremo junto ao Parlamento Europeu, mas agora deve virar réu aqui no Brasil. Vamos virar a página, sair do bolsonarismo tem que acertar as contas com a justiça e com a polícia, e vamos falar do presidente brasileiro, né? Lula, que está na Amazônia. A cúpula de líderes em Belém entra hoje no seu segundo e último dia. Está aqui a nossa manchete no site, se você quiser mais informações, ICL Notícias. Segundo dia da cúpula terá debates sobre transição energética. Então você tem chefes de Estado, líderes de governo, representantes de alto nível de mais de 70 países, já na capital do Pará, onde vai acontecer a COP30 e previamente está acontecendo esse encontro de líderes. Olha essa fotografia, né? Com todos os líderes mundiais reunidos em Belém para foto. Chama a atenção, tem o presidente de Moçambique, impressionante a hora que o Lula foi cumprimentar. Ele tem mais de 2 metros de altura, né? Esse que está aqui, ó. E o Lula de braços dados com outros líderes, presidente do Chile, então, e outros líderes do mundo inteiro, do Oriente Médio, da África, da América Latina, da Europa, né? Então, hoje, os discursos retomaram os temas da transição energética. O que é transição energética, gente? É você transitar de uma economia baseada na emissão de carbono, petróleo, para uma energia mais limpa. Isso que é a transição energética, né? Então falaram sobre isso, sobre o Acordo de Paris, que é esse acordo que deu as diretrizes para tentar reduzir a emissão de CO2 para a atmosfera. Falaram sobre contribuições e financiamento das ações para combater a crise climática. O Lula não ficou para trás, né, nesses debates, claro que não, ele comandou os debates. Em discurso numa sessão temática sobre transição energética, o presidente criticou o gasto com armas e falou do apocalipse climático. Vamos acompanhar, vamos ouvir esta fala de Lula. Vamos lá. O conflito na Ucrânia reverteu anos de esforços para a redução da emissão de gás de efeito estufa e levou à reabertura de minas de carvão. Gastar com armas o dobro do que destinamos à ação climática é pavimentar o caminho para o apocalipse climático. Nesta COP, os negociadores devem buscar entendimento. E nós, os líderes, devemos decidir se o século XXI será lembrado como o século da catástrofe climática ou como o momento da reconstrução inteligente. A fala do Lula, você percebia ali atrás dele o Alcolumbre, né? Com destaque ali ao lado de Lula, e também o Celso Amorim um pouco mais ao fundo, além de vários líderes internacionais.
Além disso, Lula defendeu o direcionamento de parte dos lucros da indústria do petróleo para financiar a tal transição energética. Ou seja, continua extraindo petróleo e aí com os lucros, por exemplo, da Petrobras, você financiar uma nova forma de usar a energia no mundo. Até o Lula disse que a pretensão seria a Petrobras se transformar de uma empresa apenas de petróleo numa grande empresa de energia, usando os lucros ainda do petróleo para essa etapa próxima. Isso ele fala em vários momentos. Mas vamos ver o que o Lula disse hoje lá na COP30 sobre essa história da transição energética. Há espaço para explorar mecanismos inovadores de troca de dívida por financiamento da iniciativa de mitigação climática e transição energética. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática. Nós falamos bastante sobre esse fundo, né, proposto pelo Brasil. Alguns países de outras partes do planeta já estão colaborando com este fundo, né? Então, Portugal, Noruega na Europa, Indonésia e a Alemanha, é esperado que a Alemanha contribua também, ainda não definiu um valor exato, mas entre outras nações, com um fundo para que você, em vez de derrubar a floresta para gerar riqueza, por exemplo, que o discurso é, precisa derrubar ou o cerrado, né? Ou a floresta amazônica ou o cerrado, para expandir a fronteira agrícola, para produzir mais soja, gado. Não, riqueza é floresta em pé. Essa é a ideia. E você tem um fundo que pague para que os países mantenham a sua floresta preservada. É essa a ideia desse fundo. Quando você ouve falar nesse tipo de fundo, é isso. Sendo muito simplista, mas é um mecanismo que vai mais ou menos nessa linha. Mas vamos sair dos grandes debates do planeta, debates necessários e que acontecem aqui no nosso país. É muito importante que o Brasil esteja coordenando tudo isso, né? É muito importante, acontece lá em Belém do Pará. Mas vamos sair disso, nós vamos continuar acompanhando nos próximos dias e vamos voltar para o outro lado da polarização. Você tem de um lado da polarização, como eu disse no começo aqui, né? O Lula tratando com os líderes no mundo inteiro. E do outro lado da polarização, você tem Jair às portas da cadeia e os bolsonaristas que batiam no peito para dizer nós somos contra o sistema, se lambuzando em emenda, em negociata e em mamata. Mamata com dinheiro público. Uma emenda parlamentar da deputada federal Júlia Zanatta, aquela da tiara colorida, aquela mesmo. Da tiara que muita gente associa com um símbolo da extrema-direita europeia. A Júlia Zanatta direcionou R$800 mil para um clube de tiro de um amigo dela. Olha aí, está na manchete do ICL, você tem todas as informações lá, mas a Laura Couto traz para a gente um resumo dessa história, Laura. Rodrigo, era uma questão de tempo para começar essa explosão de vários escândalos envolvendo emendas parlamentares, né? Sobre o caso da Zanatta, o Tribunal de Contas de Santa Catarina recomendou que as emendas enviadas pela deputada sejam investigadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. E ao destinar essa verba de R$800 mil, a deputada Júlia Zanatta alegou que era para pagar um curso de formação, aprimoramento e especialização em táticas operacionais da Guarda Municipal de São José, Rodrigo. O Tribunal de Contas apontou que a pesquisa de preços para o contrato foi deficiente com indícios de direcionamento. E pior ainda, Rodrigo, a Justiça também encontrou documentos com datas falsas. E a Zanatta ainda fala que o perigo do Brasil é a galinha pintadinha, né, Rodrigo? Uma cara de pau. Ou seja, tem gente que está querendo o mesmo rumo aí do Jair Bolsonaro e ir para Papuda, mas nesse caso a colmeia, né, Rodrigo? A colmeia, que é a espécie de Papuda, mas é o presídio feminino lá do Distrito Federal. É cara de pau, né? A Zanatta querendo dizer que o problema do Brasil é que a galinha pintadinha, ela fez esse vídeo, por isso que se você ouviu a Laura falando e falou assim, mas do que ela está falando mesmo? A Zanatta fez um vídeo dizendo que a galinha pintadinha é um perigo para as crianças porque ela dissemina o comunismo. Então eles criam um fantasma, comunismo, valores ruins para a família, e enquanto isso, tome emenda parlamentar para os amigos. É a mamata da Zanatta. É a mamata da Zanatta que, em vez de estar preocupada com a galinha pintadinha, devia explicar por que ela direcionou esse dinheirão para um amigão dela, lá em Santa Catarina. É a extrema-direita acusada de corrupção. Dizia que estava chegando para acabar com a corrupção. Tem vários e vários casos. Nesse caso, é a Zanatta
da mamata. Mas a lista da mamata com dinheiro público não para só ali em Santa Catarina, não. Vamos subir um pouquinho no mapa do Brasil, chegar ao centro-oeste. Né? O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, conhecido pela péssima gestão, né? Péssima gestão em Cuiabá, é agora alvo de uma denúncia no Ministério Público de Mato Grosso, que questiona pagamento de mais de 600 mil da Prefeitura de Cuiabá para a empresa de um aliado, que inclusive gravou propaganda eleitoral em favor do Abílio Brunini. Está aqui na tela, se você não lembra. Ele também era chamado de Shrek, né? Shrek. Mas isso é o de menos, a aparência dele não importa. O que importa é que ele era um deputado que passava o tempo importunando os outros, fazendo escândalo, né? Atrapalhando os debates e dizendo que ele era o único que podia livrar o Brasil da corrupção. E agora está lá lambuzado, como sempre acontece nesses casos. Lambuzado em corrupção e em má gestão em Cuiabá. Laura, traz mais detalhes do Abílio Brunini. Rodrigo, parece uma regra, né? Todo político com esse discurso anticorrupção, uma hora ou outra aparece envolvido em polêmica de corrupção, né, Rodrigo? Mas esses documentos obtidos pela reportagem do ICL Notícias mostram que em outubro desse ano, o secretário de governo do Abílio, chamado Ananias Filho, autorizou o mais recente dos 3 pagamentos indenizatórios para a clínica veterinária Mato Grosso LTDA, que pertence a Anderson Nogueira. E quem que é esse Anderson Nogueira? Bom, foi ele que apareceu na penúltima propaganda eleitoral do prefeito Abílio Brunini para comentar sobre a proposta dele de criar a Secretaria de Bem-Estar Animal. E no vídeo, esse empresário diz que muitas pessoas procuram a clínica dele para resgatar animais de rua e que ele faz isso com recursos próprios, Rodrigo. No total, a empresa do apoiador do Abílio Brunini tem a receber R$650 mil da prefeitura em pagamentos sem contrato e sem licitação, mas que mesmo assim foram autorizados. É o mundo animal de Abílio Brunini, né? Defesa do bem-estar animal, do bem-estar dos amigos do Abílio Brunini, né? Desse veterinário que fez campanha. Será que esse dinheiro é uma verba para pagar a ajuda dele na campanha? Estou fazendo uma pergunta, né? Então o Abílio Brunini tem verba aí para ajudar o bando de animais. Os animais, os amigos dele. Bom, falando em extrema-direita, a volta dos que não foram. Lembra do Pablo Marçal? Claro que lembra. Ex-coach, ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, aquele que levou a famosa cadeirada do Datena, uma das imagens que fica para a história da política ou da vergonha política brasileira. O Pablo Marçal, o homem que levou a cadeirada e que agrediu os eleitores com tanta bobagem e tanta acusação falsa. Agora vai aparecer aí a cena da cadeirada no debate. Acho que esse é o momento em que o Datena perde a paciência com ele e senta a cadeira na cabeça do Pablo Marçal, né? Mas o Pablo Marçal teve uma boa notícia. Olha, essa é a hora que ele leva a cadeirada. Vai lá, pá, cadeira nele. Aí o apresentador para o debate e vai lá. É impressionante isso. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aceitou um recurso do Pablo Marçal que reverteu a decisão anterior que o tornava inelegível. É isso, ele estava inelegível por uma série de ações ali na época da campanha, mas em uma delas ele conseguiu reverter. É isso mesmo, Laura? Nós vamos ter que ouvir falar de novo do Pablo Marçal em eleições futuras ou por enquanto ainda está em dúvida? Rodrigo, eu não vou querer ver, mas deixando as piadas de lado, a Justiça Eleitoral de São Paulo reverteu a decisão sobre uma ação contra o Marçal por abuso de poder econômico e político nas eleições municipais do ano passado. Em 2024, o ex-coach foi acusado de prometer gravar vídeos em apoio a candidaturas de vereadores em troca de dinheiro para a campanha. E na época, o Marçal pediu na cara de pau mesmo transações via Pix de R$5 mil para gravar esses apoios. E a partir daí, o Marçal foi condenado em primeira instância em fevereiro, quando a Justiça Eleitoral determinou a inelegibilidade dele por 8 anos. Mas o Marçal recorreu da decisão e aí, nesta semana, o relator da ação afirmou não haver prova suficiente para condenar o ex-candidato. Rodrigo, agora resta a questão, né? O Marçal vai aposentar a carreira política ou vai reviver como aí o rachador de vestiário da extrema-direita e a gente vai ser obrigado a ver esses casos como este da cadeirada e outros piores? É isso, né? Ele aprontou, ele fez acusações terríveis ao Bolo sem prova nenhuma, levou a cadeirada, levou baixaria para a campanha, reverteu essa ação apenas, mas ainda tem um novo recurso ainda possível e existem outras ações em que ele também está inelegível. Então, é algo ainda provisório, vamos aguardar o futuro de Pablo Marçal.
Saindo um pouco da extrema-direita, Celso Amorim, assessor especial de Lula, que a gente viu na imagem, ele está lá em Belém do Pará, ao lado do Lula, afirmou hoje, durante os debates ali da COP30, que o Brasil tem que pensar na América do Sul quando o assunto são os ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela. A fala de Amorim aconteceu ali durante a cúpula dos chefes de Estado, você viu agora há pouco nas imagens. Vamos ver o que disse Celso Amorim. Nós temos que defender a América do Sul, nós moramos aqui. Você pode discutir com razões humanitárias ou políticas ou geopolíticas sobre a Venezuela, mas nós estamos discutindo uma coisa que é na nossa fronteira praticamente, ou seja, o Brasil não pode ficar inerte diante de uma ameaça tão grave. Lembrando que nesse fim de semana, Lula vai viajar para a Colômbia. O Lula sai ali dessa cúpula de abertura da COP e dá um pulo ali, parece que é assim, né? Dá um pulo ali, né? Mas viaja para a Colômbia para participar da cúpula da CELAC, Cúpula de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O chanceler Mauro Vieira afirmou que essa reunião na Colômbia será para apoio e solidariedade regional à Venezuela e que os ataques dos Estados Unidos devem ser o principal assunto do encontro. Então o Lula sai da COP30, aliás, na COP30 os Estados Unidos não mandaram nem representante, e vai para a Colômbia para falar das ameaças de Trump e dos Estados Unidos contra a Venezuela, contra a Colômbia e contra a América do Sul como um todo. Estamos falando aí das jogadas da extrema-direita, que, por exemplo, aposta em intervenção internacional na América do Sul para tentar virar o jogo aqui no Brasil, né? E essa não é a única jogada. Governadores bolsonaristas pediram uma reunião presencial com Hugo Mota para tratar do tal do projeto de lei que equipara facções criminosas com grupos terroristas. Laura tem mais detalhes. Rodrigo, até o momento os governadores Cláudio Castro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Jorginho Melo, a Liga da Injustiça, como a gente apelidou mais cedo, eles formalizaram a solicitação para o presidente da Câmara, Hugo Mota. Os governadores enviaram ofícios pedindo uma audiência na semana que vem, com o objetivo claro de pressionar o Mota pela votação do projeto que equipara facções criminosas a grupos terroristas. A proposta é de autoria do deputado Danilo Forte, do União Brasil, e enfrenta a resistência do governo, que, em resposta, faz campanha pela aprovação do PL antifacção. Rodrigo. São duas ideias, né? Um projeto de lei para você ter mecanismos de combater as facções criminosas e o outro projeto de lei da extrema-direita que é para equiparar organizações criminosas a terrorismo. E por que eles querem fazer isso? Porque isso é a avenida aberta para justificar a intervenção internacional no Brasil. Então, esses governadores aí, que a Laura apelidou de Liga da Injustiça, podem ter muitos apelidos. Eles é a Liga dos Antipatriotas, a Liga da Matança, porque eles apoiaram a matança lá no Rio de Janeiro, a Liga da Extrema-Direita, em português, claro, e a Liga dos que querem entregar o Brasil na mão do Trump. Mas não vão conseguir. Laura, obrigado mais uma vez. A gente termina mais uma semana aqui no ICL Urgente com a atualização e análise das notícias. Obrigada, Rodrigo. Bom fim de semana para você e todo mundo que está nos ouvindo. Ótimo fim de semana para todo mundo. Pessoal, vamos falar de um lançamento que acontece neste fim de semana, hein? O livro do Eduardo Moreira. Está prestes a lançar mais um livro. O Edu é nesse domingo, dia 9 de novembro, às 8 horas da noite. É só um jogo, né? É o nome do livro. É só um jogo. E se nada disso fosse real? Então o Edu vai questionar as relações mediadas pela inteligência artificial. Tudo agora passa pela inteligência artificial. Quais os limites? Isso está no livro e está no debate em que o Edu vai trazer o lançamento do livro. Você pode participar digitando icl.com.br/livro e assim você adentra, né, esse debate e participa no domingo, dia 9/11, às 8 horas da noite. Tá aí o convite, vem aí o N2 com mais notícias sobre Bolsonaro às portas da Papuda. A Papuda lhe espera, hein? E a gente espera a Gabi Varela e o Chico Sá com o N2. Até lá. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar
sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9. Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 7h, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 7h em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.